Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores, para variar, e hoje eu tenho dois convidados cheios de ideias, de atividades e com um trabalho muito, muito interessante. Um casal, Mariana Pabst Martins e o Bacho Ribeiro. Eles são artistas, mas também, para variar, estudaram arquitetura na FAU, mas não trabalham como arquitetos. E eu falo isso quase como uma alegria, porque muita gente acha, é um podcast de arquitetura. E eu corrijo, é um podcast sobre a cidade. E a gente só vai ter uma arquitetura e um urbanismo melhores quando os não arquitetos também participarem, também falarem, também agirem. Então eles estão aqui como pessoas que estudaram arquitetura, porém eles têm um trabalho bastante diferente fora da arquitetura. Bem-vindos, Mariana e Bacho. Tudo bom, Raul? Então, a gente estudou arquitetura, mas a gente notou que a arquitetura ela se apega muito ao edifício e esquece da pessoa. Então você faz um edifício incrível, uma verdadeira escultura, uma obra de arte, uma coisa maravilhosa, mas a pessoa está esquecida. Então a pessoa às vezes não consegue morar naquela escultura maravilhosa. Às vezes você, por exemplo, uma coisa muito comum é você ter um bairro degradado. Então as autoridades vão lá e fazem um centro cultural. Eles constroem um prédio incrível, bárbaro, e não põe ninguém lá dentro. Em vez de escolher lideranças locais, pessoas da região, educadores, técnicos, não, eles fazem o prédio e depois alguém se vira para estudar lá, para fazer o que quiser. Isso é um grande problema. Na verdade, você tem que ligar muito com a pessoa, fazer o bairro, a associação de bairro, conversar com as pessoas, fazer as pessoas da cidade tomarem conta da cidade. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou Bacho Ribeiro e uma coisa, eu estou estudando arquitetura de novo na FAU. Ah, você voltou? Como graduando. Uau! Mas mesmo nos grandes projetos para a cidade, como o Arco do Futuro, as novas grandes operações urbanas que já estão em andamento, elas têm levado muito mais em conta a parte física do adensamento, né? A construção, como vai ser, como não vai ser, e muito pouco como que o bairro está se articulando enquanto comunidade. Né, os bairros como Barra Funda, Brás, Lapa, Moca, eles estão em processo de um adensamento gigantesco e eles não estão sendo preparados para isso. Eles quem? A comunidade. Existem comunidades que estão vivendo nesses lugares hoje e está se projetando um aumento gigantesco dessa comunidade. Como isso vai ser feito? Né? Então, isso deveria, sem dúvida, fazer parte do planejamento. Isso deveria estar junto com o planejamento urbano, planejamento de articulação entre das pessoas, da população da cidade. Antes de falar do trabalho de vocês, eu queria aproveitar o gancho da Mariana. Muitos desses centros culturais, aliás, são vendidos como vamos melhorar a área e melhorar o bairro. Mas quem está da calçada normalmente nem vê o que está acontecendo. Eles surgem, às vezes, como bunkers, e até o estacionamento é estrategicamente colocado atrás, então você pode chegar lá de carro, sair de carro, e você não tem a menor relação com o entorno, né? É um caso raro aí. Mesmo que sejam equipamentos maravilhosos, como a Sala São Paulo, né? A Sala São Paulo, a Praça das Artes, a Pinacoteca, mudaram muito pouco o seu entorno. Falando de entorno, ainda não comentei aqui para os ouvintes, vocês criaram a Choque Cultural há muitos anos, e a galeria, né, que trabalha com grafite, também, né, arte de rua. Mas vocês têm, antes de mais nada, quem lê a Vejinha, e não é todo ouvinte do podcast que lê a Vejinha, o que é uma pena, por favor, leiam, cliquem na Vejinha. A gente publicou uma reportagem há um tempinho sobre trabalhos de vocês com escolas. Escolas públicas principalmente, levando arte aí ao espaço físico das escolas. Vocês podiam contar um pouquinho como começou e como está se dando esse trabalho? Começou o seguinte, a gente começou a fazer a galeria e no meio do processo de fazer uma galeria com artistas urbanos, intervindo na cidade, gente da periferia, gente do centro, gente de todo lado, a gente percebeu que a gente, na verdade, tinha uma escola. A gente tinha um trabalho de educação, a gente estava educando o artista, a gente estava educando o público, a gente estava educando, sabe, toda uma comunidade
a se profissionalizar, a colecionar, a entender o que estava acontecendo. E, na verdade, assim, eu sempre falo brincando, mas é verdade, que eu sempre quis ter uma boate. E o baixo sempre quis ter uma escola. Então, a gente teve choque cultural, entendeu? É um choque. Misturar as duas coisas. Mas assim, a ideia de boate como aquele lugar onde os artistas vão, tocam, tem aquele intercâmbio de música com paquera, com... Como aquele lugar incrível que era o barzinho do MASP nos anos 50. O barzinho dos artistas, o clubinho. O clubinho dos artistas. Clubinho dos artistas. Que a Tarsila foi presidente, aliás. Eu cresci... A Tarsila, Rebolo, onde nasceu ali. O Warshawski, que era o tesoureiro. É ótimo. Eu cresci sobre a sombra desse clubinho, porque meus pais se conheceram e frequentaram muito o clubinho, e todo mundo que era bacana, assim, que eu falava, nossa, esse artista é legal. Eu falava, tava sempre no clubinho, esse aí, não saía do clubinho. Sabe, tem histórias assim, estavam no clubinho, meu pai, minha mãe e o Dorival Caymmi. Aí o Dorival Caymmi falou, eu vou gravar uma música para vocês. E saíram e foram na gravadora e gravaram um disco. Ele cantou a música que era aquela não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu, nem eu, nem eu. Que era para eles que tinham se casado, largado a mulher, largado o marido e ficado juntos. Então, tinha essas histórias, assim, sabe? Você saía, encontrava, estava lá o Burle Marx, sabe? Eu falei com o Reid e ele falou que o Niemeyer não vem, porque ele não sai do Rio, é um chato, sabe? Sem contar que era onde se encontrava o Titilo Matarazzo e o Assis Chateaubriand, que fizeram... Claro, os grandes. Não só o MASP e a Bienal, mas fizeram toda a cena... Eles criaram a cena, né? artística brasileira. Né? Deixa eu lembrar aqui para os nossos ouvintes, né? A Mariana é filha do Aldemir Martins, grande artista cearense, que chegou em São Paulo nessa época de efervescência, que virou monitor do MASP e que teve aulas, né, de arte à época, com o Pietro Maria Bardi, que a gente tem que lembrar que além de ter criado o MASP, ele criou escolas ali dentro. O MASP nasceu, né, como escola. Instituto de Arte Contemporânea, escolas de arte, e com o grande paranaense Poti Lazarotto, né, que também foi professor dele. Foi professor, e ele foi professor substituto do Poti de gravura, e foi assim que ele conheceu minha mãe. Quer dizer, eu devo minha existência ao MASP. Uau! Você vê que do MASP a boate não é tão distante não assim, é tão né? distante. Ainda mais porque a coisa acontecia no boteco, certo? Então, assim, eu acho assim, muito importante a festa, muito importante o boteco, sabe? São lugares que agregam. Sabe, não adianta você ter só o museu, você tem que ter um museu, a loja do museu, o bar do museu, o restaurante do museu. Não é só alta cultura, Não né? é só alta cultura, quer dizer, você vai lá e você quer sentar, inclusive às vezes para tomar um café e voltar para ver a Guernica de novo, voltar para ver a obra que te impressionou. Então, sabe, essa coisa que é desprezada, assim, como, isso é algo menor. É algo menor, é baixaria, que horror. Não, mas muito importante. Isso daí, na verdade, a gente está falando, voltando para o chão da escola, a gente está falando de criatividade, né? A criatividade, o espírito criativo, ele não acontece necessariamente numa sala sisuda, fechada e com hierarquias, né? De professor, aluno. Isso é uma coisa antiquada, é uma coisa que já foi revista, e hoje a gente preparar as crianças para o futuro tão revolucionário como está se desenhando, precisa que a gente realmente prepare a garotada para ser mais criativa, né? Para ter uma visão de mundo menos tacanha, né? E para principalmente acreditar mais em si mesmo. Né? Então, quando a gente tem esse sucesso do K-pop ou esse sucesso do funk, a gente está falando do quê? De gente que acreditou em si mesmo, tendo todas as dificuldades de estarem aparentemente numa periferia do conhecimento, numa periferia. Então, sabe, como empoderar essa garotada que vai nascer, sabe? Que vai ter uma participação no mundo futuro que vai ser completamente diferente de agora. Como baixo? Conta. Mas eu tô muito... Como vocês chegam na escola e como é se há um plano, ou seja,
como é a entrada desses artistas na escola e como é a participação, então, de alunos, de professores? Na prática é o seguinte, a gente faz 2 mutirões, um mutirão de projeto e um mutirão de execução. Nesse mutirão de projeto eu convido artistas, designers, urbanistas, arquitetos. Então é um grupo transdisciplinar mesmo, gente que atua em diversas áreas. E a gente faz uma visita à comunidade escolar, né, que não é só o diretor, mas é o professor, o aluno, o pai do aluno, o funcionário. E a gente faz ali um diagnóstico de como a gente conseguiria transformar os espaços da escola em espaços mais criativos. Lógico, a gente tem algumas limitações e a gente geralmente não entra na sala de aula, a gente se dedica ao pátio, quadra, às áreas comuns, aos corredores, as áreas coletivas, a entrada, a partir de fora, as áreas coletivas, né? Que é onde acontece realmente o encontro de alunos de várias idades, onde acontecem as festas que a comunidade entra na escola. E nesses lugares a gente faz um projeto de renovação espiritual até, no sentido de que a gente mexe com a questão da horta na escola, da estética do pátio. A gente transforma os pátios em oficinas maker, né? Que possibilitam, inclusive, que a própria comunidade daquela escola continue o trabalho, mesmo a gente não estando ali. Então a gente faz uma exposição de arte, deixa de legado essa transformação do pátio num lugar de criação, num lugar criativo, né? Lugar onde tem oficinas para eles fazerem posters, para oficinas para fazerem jogos, para transformar o pátio num tabuleiro, pintar as paredes, escrever poesias, enfim, a gente vai deixando ali vários instrumentos, né? A gente vem desenvolvendo instrumentos pedagógicos que envolvam, assim, não só a atividade dos alunos, mas as questões pedagógicas mesmo. Por exemplo, no ano passado, a gente fez o pátio de uma escola na Vila Prudente, né? Uma escola da comunidade da Vila Prudente, que é a primeira, né, vamos dizer, a primeira, entre aspas, favela de São Paulo, né? Uma das mais antigas. E a escola atende praticamente só aquela comunidade. E a gente viu que existe uma riqueza incrível dentro da comunidade de pessoas que fazem coisas. Aula de skate, aula de capoeira, saraus, muita coisa acontece cultural fora da escola. Como trazer isso para dentro da escola? Como criar esse vínculo, né, do que acontece dentro e do que acontece fora da escola. E a gente começou a fazer esse mapeamento e, junto com os professores, a gente desenvolveu meios de contato, de funcionamento. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente desenhou no pátio da escola foi um mapa do Brasil, né, feito em formato de puzzle, né, como um quebra-cabeça. Como um quebra-cabeça. No chão? No chão. Que foi a imagem como uma amarelinha gigante, só que é o mapa. Que era o que não só funciona, obviamente, para geografia, né, para os estudos de história e geografia, mas também virou a pista de breakdance, que é uma das atividades mais comuns da escola. Imagem bárbara dos meninos dançando sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Foi assim, imediatamente, assim, a gente pintou, a gente nem tinha pensado nisso, mas assim que a gente pintou, secou, os meninos já botaram a música, já começaram a dançar, rodopiar, em cima do Brasil. Claro, virou o palco deles. E outra coisa também, existe um problema nessas escolas, elas têm muito pouco dinheiro para manutenção. Então, a manutenção fica... Os prédios são sofridos. Os prédios são muito sofridos. Então, isso fica muito, muito ligado, obviamente, à parte hidráulica, elétrica, que são os que dão problemas sérios. Telhado, desratização. Agora, não pinta. A estética e o conforto são tratados como supérfluos, São supérfluos porque simplesmente não tem dinheiro. Então, na hora que você dá essa embelezada, sabe, que você pinta a escola, que você deixa a escola com autoestima da comunidade, sobe uma enormidade, entendeu? Quer dizer, você tinha, o lugar chamava Carolina, então chamavam de Carolixo. Nossa. E aí a gente pintou, eles começaram a chamar de Carolinda.
Ah, ok. Entendeu? Porque ficou uma escola bonita, quer dizer, de repente você tem orgulho, você De te afugentar vira convidativa, né? vira convidativa, fica um lugar bonito, um lugar gostoso, o pessoal fica orgulhoso da sua escola, do seu espaço, do seu lugar. Agora, em vez de ser uma pintura decorativa, da gente estar só embelezando a escola, a gente trazendo designers, trazendo gente que está preocupada em transformar a própria pedagogia numa coisa mais lúdica e mais interessante, a gente consegue fazer isso com qualidade. Então é isso que a gente tem feito, né? A gente tem reunido gente muito interessante, muito bacana, profissionais incríveis de suas áreas, que adoram doar o seu tempo para um projeto desses, entendeu? Então a gente tem realmente reunido gente muito boa dentro desse nosso projeto, tá muito legal. Esse ano a gente vai fazer 4 escolas. E rouba. Quantas escolas vocês já... Cerca de 50 escolas. Então, mas é mais que isso, porque na verdade a gente tem uma rede de professores, o que a gente acabou entendendo que era mais legal a gente desenvolver mesmo uma proximidade com professores de arte, que normalmente são os professores que têm mesmo uma abertura maior para essa visão mais global sobre o que é a criatividade dentro da escola e como relacioná-la com as matérias, né? E com esses professores de arte, a gente vem tendo um contato um pouco mais profundo, né? Então, a gente vem trocando experiências. Olha, a gente fez isso nessa escola, a gente faz isso naquela outra escola, como é que a gente poderia fazer na sua, mesmo não sendo uma escola em que a gente vai entrar fisicamente com o grupo, com a produção, com o material. Então, a gente não tem nem condições de dizer quantas escolas a gente está impactando, até porque os professores, hoje em dia, eles dão aula em 2, 3 escolas, né? E levam essas ideias, e vão levando para todas as... Há um contrabando do bem das ideias, né? E há pedidos comuns, seja dos diretores, dos professores, há alguma coisa que todas as escolas precisam ou pedem, ou cada comunidade é muito diferente? Olha, cada comunidade é bem diferente. Isso é uma coisa que é muito bonita, inclusive de valorizar, né? Então tem comunidades que você vê que a capoeira é legal, outras que o hip hop está bem presente, outras em que o pessoal gosta desenvolvem corais, né? Então cada escola acaba tendo uma característica muito própria que tem a ver com a comunidade do entorno, né? E isso é muito diverso, é muito diferente mesmo entre um e outro. O que fez com que a gente estivesse desenvolvendo um cardápio de soluções, né? Então a gente tem preparado algumas soluções para algumas questões das escolas que acabam se repetindo, né? Por exemplo, a pintura pedagógica do pátio. Então, a gente vem fazendo isso constantemente. Um dia, um professor de geografia falou pra gente, sabe o que eu mais gosto de pensar? Que eu tenho, a primeira coisa que eu tenho que fazer com um aluno, com um estudante que eu tenho contato, é dar para ele um norte. O mais importante é ele saber onde é o norte. Então, a partir desse depoimento desse professor de geografia, em todas as escolas que a gente vai, a primeira coisa que a gente faz é colocar uma rosa dos ventos no meio do pátio. Uau. A gente escolhe o lugar e coloca uma rosa dos ventos mostrando onde é o norte. Levar a bússola para as crianças. Põe a bússola lá no meio da história. Agora a gente já está achando que é importante colocar também um globo terrestre para todo mundo saber que a Terra é redonda. Importante. Tá ficando... Desenha uma vacina do lado também. Isso é muito importante. Está ficando muito importante. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, a Vejinha deu uma capa recente mostrando como grandes empresas, até o mercado imobiliário, descobriram o poder do grafite, as empenas cegas, etc. Já ouvi gente falando, nossa, que absurdo, o grafite se vendeu, etc e tal, e outros que acham, olha, a cidade fica mais colorida e bonita, aproveitem. Qual é a visão de vocês desse fenômeno? E vocês acham que o grafite pode ainda ganhar mais espaço? Deveria ser mais usado ainda na cidade? Deixa eu só, antes disso, é uma discussão que eu acho que às vezes se perde numa questão mais estética, mas ela tem uma profundidade que não é normalmente abordada, que é o seguinte, o grafite, talvez a grande importância do grafite, desde que ele surgiu ali com esse nome, né, no começo dos anos 70 em Nova York, é o quê? É ir para a periferia. Quer dizer, o grafite acontece na periferia, a partir da periferia e normalmente em lugares que estão esquecidos pelo poder público.
né? Então, quando você vai na extrema zona leste, onde você tem lá o Jardim Pantanal, por exemplo, tem uma cena de grafite muito importante e muito antiga já. Quando você vai para o Grajaú, extremo sul, você também tem uma cena de grafite importantíssima, que lida com questões locais, lida com o ambiente local, tem realmente uma espécie de, vamos dizer assim, missão de saneamento espiritual, saneamento visual dos lugares, que são às vezes muito pobres mesmo, muito tristes de infraestrutura, né, de esquecimento do poder público. Então, isso foi o nascimento, né? O grafite nasceu aí. O grafite não nasceu no centro, sabe, nos jardins da cidade. Nasceu realmente no entorno. Então, isso é muito importante. Quer dizer, quando a gente tem hoje o grafite surgindo como algo chique, algo bacana, ele não deixa de ser... Isso não deixa de ser importante para a periferia. Isso está levando, de alguma maneira, mais certeza de que, sabe, aquilo estava certo, aquele movimento estava certo, que aquilo Então, a gente está fazendo uma coisa, na verdade, muito legal. Sem contar que, assim, o cara faz um grafite pago, autorizado, numa empena, ele tem recursos para pintar na periferia, coisa que, se você fica só na periferia, você acaba tendo que ter um emprego para sustentar a família e você pinta menos. Você produz menos, Você produz muito menos. Às vezes você não consegue nem produzir mais porque você tem filho. Tem boleto. Tem boleto. Aquele inseto perigosíssimo que é o borboleto. Claro. Então você tem que se virar, para de produzir, para de ser artístico, para de ser criativo e vai ser motoboy, vai ser entregador, vai ser um monte de coisa que te ocupa muito tempo. E tem uma outra questão, né? Se existe grafite é porque existe empena cega. Que é uma desgraça. Agora cá entre nós, né? É isso que a cidade ela tá proporcionando mais empenas cegas, é isso? É esse o crescimento que a gente está vendo na qualidade da cidade, não, né? Ironicamente, as empenas cegas são um fenômeno antigo, né? Porque era da época que os prédios podiam ser geminados, exatamente. Não tinha recuo. Aí veio uma lei que entre nós eu acho bastante discutível, muito que começou a afastar. Ou seja, vamos espraiar a cidade, vamos crescer para os lados e não para cima. Então todos os prédios são magrinhos, tem aqueles 4 recuos por todos os lados, e aí não tem mais empena. Então você vê que as empenas estão... Santa Cecília, Vila Buarque no centro, não estão em Moema ou no Morumbi. Não. Porque não há empenas, né? Nos bairros novos. A Maíra falou um negócio que eu acho legal, que funciona para tudo. O Brasil é o país que não tem... só tem os extremos, nunca tem o meio. Né? Então você tem aqui as casinhas baixinhas e quando você vê a paisagem de São Paulo, da cidade, do avião, é uma piada, porque você vê aqueles bairros com casas muito baixas e com prédios muito altos. Ou é o paliteiro ou é as casinhas. O raciocínio lógico é você ter degraus, né? Então você tem áreas que são realmente muito baixas, aí você tem áreas médias, que é o que a gente não tem. E aí, finalmente, você tem centros, né? Alguns centros com muitos altos. Tudo no Brasil não né? tem o meio. Então, você tem, por exemplo, na arte isso acontece também. Ou você tem realmente aquele pintor da Praça da República que faz os cavalos fugindo do fogo, aquela coisa assim. Ou você tem o Cildo Meirelles. Sabe, é desprezado o meio. E eu acho muito importante esse meio, esse artista que ganha, não fica milionário, mas ganha honestamente um dinheiro para se sustentar, pagar seus boletos, cuidar do filho. Porque a gente está falando de escala, né? Seria importante a gente ter um mercado com uma escala maior para a arte, né? Quer dizer, mais gente colecionando, obviamente envolvendo recursos menores, né? Mas mais gente colecionando e mais artistas com possibilidade de se sustentar com a sua arte, né? E essa ampliação, ela daria possibilidade para a criação de muito mais alternativas, muito mais experiências, muito mais inovações dentro de um circuito. Se a gente só tem as extremidades, o lado mais popular e pobre, o lado mais rico e
sofisticado, a gente tem pouco espaço para experimentação, né? É um assunto que se fala muito pouco, que é arte pública, né? É engraçado que de vez em quando surge uma escultura ou um monumento ao Ayrton Senna, que é o novo Borba Gato. É o novo Borba Gato. Mas a gente fala muito pouco. Eu lembro que Barcelona, quando abrigou lá a Olimpíada, teve aquele projeto chamado de 1000 praças. Eu nem sabia que Barcelona tinha 1000 praças, mas é que todas as praças tinham que ganhar uma obra de arte. Porque eles queriam que assim, o bairro mais distante da Vila Olímpica sentisse que a cidade toda melhorou. E não só as áreas das modalidades esportivas ou do Parque Olímpico. Claro que o Rio de Janeiro não fez isso, mas aqui boa parte das praças, até quando tem uma obra de arte, a obra de arte é meio que maltratada. Muitas vezes o artista tem que ser amigo do político, ou familiar, ou parente, etc. Vocês pensam como a gente poderia, ainda mais em tempos de recursos escassos, como incentivar essa arte pública em espaços públicos? Na verdade, a gente já faz isso, né? São Paulo é uma das cidades mais importantes de arte urbana, né? Arte pública, arte urbana. A gente não está falando de monumento, a gente não está falando de escultura, que seria um jeito mais convencional de pensar na arte urbana, mas a gente já está falando do jeito inovador que aconteceu. A gente já criou esse ambiente. Eu sinto que, na verdade, o poder público, a universidade, enfim, as pessoas que são capazes de elevar o nível da discussão sobre a arte urbana em São Paulo e levar essa discussão para um campo mais internacional, mais global e colocar São Paulo numa posição que seja mais justa para a cidade, que tem um desenvolvimento nessa área muito grande, sabe, muito qualificado, estão perdendo esse pé, estão perdendo esse passo. A gente já tem aqui... Porque não agem, porque não se debruçam sobre o assunto? Porque não percebem, eu acho. Não percebem, ignoram? Eu acho que ignoram. Porque, por exemplo, a gente está ali do lado do Beco do Batman, né? Nossa galeria, perto do Beco do Batman. Para ônibus de francês, ônibus de alemão, ônibus de italiano, já teve encontro, assim, de eu estar na Choque, ter um encontro, assim, de 4 holandeses, e eles não vieram juntos. Você fala, nossa, em que lugar que eu vou estar que vai encontrar em São Paulo 4 holandeses por acaso? Eu estava falando com o subprefeito de Pinheiros ontem, com o Gilberto de Menstein, que eles tinham se encontrado, e ele falou, a gente acabou de fazer um levantamento e a gente viu que o Beco do Batman é o segundo destino mais desejado pelo turista depois de Ibirapuera. É isso. Surpreendente. Surpreendente. Agora isso não é percebido, entendeu? Isso não é percebido pelo poder público como um potencial qualificador do nosso turismo. Não, e é algo espontâneo, né? Não é algo artificial. Vamos criar um lugar de grafite para as pessoas visitarem. Exatamente. Nasceu ali. Nasceu nos ali. 80. E não fizeram nada, assim, o poder público não fez nada. Inunda, né? Qualquer chuva inunda. Qualquer chuva, Nosso carro deu uma boiada bonita anteontem. Foi bacana. Mas eles não têm, sabe, não tem nada, não tem nenhuma melhoria, sabe, um planejamento, vamos cuidar do entorno, vamos fazer um lugar que vai iluminação que seja, né? Gastronomia, iluminação. Isso do ponto de vista de infraestrutura, quer dizer, o mais básico de tudo. Quer dizer, não vamos cuidar para que o turista não morra. É isso. A gente está falando uma coisa assim. Perca. Mas na outra ponta, isso poderia estar... Olha, só de matérias que eu participei, tem New York Times, Independent Guardian, ZDF, a televisão alemã, é incontável a quantidade de matérias. Sequer uma estratégia econômica, né? BBC, que vieram falar disso, né? Vieram falar do beco, da cena, de como isso acontece também no Grajaú e na Zona Leste, na periferia, de como isso é interessante. E, na verdade, eu acabo tendo, por exemplo, pouquíssimos livros para indicar. Para quem quiser comprar. Um dos livros que eu ainda indico, por exemplo, foi feito em 2005 por um inglês chamado Grafite Brasil, foi lançada pela Thames Hudson, nunca foi nem traduzido. Há 15 aninhos. 15 aninhos, que é a idade da Choque também. O que acontece? A gente não cria cultura
em torno dos fenômenos mais ricos que a gente tem à nossa volta, né? Que a gente criou. A gente já tem essa marca, a gente já é reconhecido por isso, mas fica também no esquecimento, porque às vezes quando você vai ver quais as 10 cidades mais importantes da arte urbana no mundo, São Paulo às vezes não é citado, né? Num artigo feito por um americano, feito por um inglês, feito por um chinês. Porque a gente também não se promove, né? A gente não se promove. Nem usa o que a gente tem, né? Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente criou, há 3 anos atrás, o USP Urbana, que é um programa feito a pedido da reitoria da USP, que tem como ideia a gente conseguir criar mesmo uma aproximação, né, da academia com esse assunto, para ver se a gente qualifica o debate, para a gente aproveitar melhor, tanto em políticas públicas que sejam, né, progressistas, que levem esse assunto para frente, quanto também para a gente ter um pouco mais de registro do que acontece. Porque se a gente fala de arte urbana, a gente fala muitas vezes de uma arte efêmera, né? Daqui a 10 anos muda muita coisa, ela já não existe mais, e a gente não criou um registro de qualidade, né? Inclusive para poder ajudar a desenvolver, né? Exatamente. Então é uma... E assim, de uma certa forma, quando a gente fala de arte urbana, de educação, a gente está falando de cidadania, né? Quer dizer, a arte urbana ela tem uma coisa importante é que a gente fala da arte urbana, a gente não pode pensar só em grafite, né? Existem 1000 formas de expressão. Os coletivos de arte urbana são muito interessantes, que começaram no fim do século passado, no começo dos anos 2000. São mais políticos, estão mais envolvidos com as comunidades, e tem formas de atuação que vai muito além do grafite, né? Com performances, criando situações urbanas com mais participação do público. O Frente 3 de Fevereiro, o Bijari, são muitos grupos, Garapa, que estão envolvidos com essa discussão. Todo esse movimento novo de poesia urbana, né, da galera que cola as poesias de haikai em forma de lambe-lambe pelos lugares. As né? hortas urbanas. As hortas urbanas, que são movimentos movimentos de ativismo pela ocupação qualificada do espaço público unida à arte. Esse movimento é muito bonito, essa união entre artistas e não artistas para ocupar melhor o espaço público, né, para tomar conta do espaço público, é maravilhoso. É um movimento, inclusive, que ele também não é tão bem percebido assim. Ele tá bombando por aí, né? E é legal também porque não é uma questão do centro, é uma questão da cidade inteira, né, como um todo. Fazendo jus ao nome do podcast, eu queria que vocês soltassem aqui alguns sonhos de vocês, também relacionados a essa área. Assim, vocês estão dando dicas. Olha, o Beco do Batman poderia ser mais valorizado, a infraestrutura, a iluminação. Alguns outros sonhos, assim, olha, quem está nos ouvindo seria são ótimo muitos fazer. Sonhos. Meu sonho começa pela calçada. A calçada de São Paulo é um desastre. A minha sogra quase ficou cega porque caiu, a gente mora em Perdizes, né, altos e baixos, cheio de degrau. Então você cai, ou você não consegue subir, ou você tem medo de descer porque a ladeira é muito íngreme. E não tem um planejamento de calçada, não tem um cuidado de calçada, as calçadas são horríveis. E é um espaço público. É um lugar que deveria ser bem tratado porque é o lugar de todo mundo, é o lugar do pedestre. Outra coisa, exatamente, a gente falava das empenas. Então, os prédios, eles poderiam voltar a ser geminados, mas eles deveriam, assim, esse foi um erro estratégico muito feio, que é esse que o prédio tem que ter o X de espaço verde. Esse prédio ele poderia doar esses espaços verdes e fazer uma grande praça na frente, em vez de ter... O jardinzinho na frente. O jardinzinho com a pra guarita. Inglês ver. Cercado, né? Cercado com a guarita. A área permeável, né? Exatamente. De 20%. Que fica... Não serve pra nada. Que é uma jardineira em cima da garagem, geralmente. Então, isso aí deveria poder ser outorgado para fazer uma bela praça. Quer dizer, você está morando cada vez mais num espaço de 12 metros quadrados, 20 metros quadrados. Tudo bem,
Desde que você tenha restaurante para você comer, que você tenha café para você tomar o café da manhã, que você tenha padaria na esquina e que você tenha praça para brincar. E que você possa ir a tudo isso a pé, né? Que você possa fazer tudo isso a pé, ou pegar um metrô e sair e ir para uma praça mais longe, mais bonita, mas que você pega o metrô na porta da sua casa e vai para esse lugar. Né? Que você não tenha que andar quilômetros para pegar um metrô, porque não tem uma estação próxima. Também deveria poder exatamente ter mais prédios baixos, sabe? Devia ter um incentivo para você, em vez de ter o sobradinho, você ter uma série de prédios de 5, 6 andares, que adensaria muito mais, seria muito mais prático de você morar, sabe? Exigiria menos infraestrutura urbana, menos problema de lixo, de esgoto, de energia elétrica, e possibilitaria um adensamento incrível. Avenida Pacaembu, Avenida Brasil, Avenida tem várias Brasil, aí. não. A parte da Rebouças, que só tem vestido de noiva para alugar. Eu tenho um amigo que mora no Pacaembu. Ele ficou viúvo. A casa dele tem 3 andares. É uma casa imensa. Ele fala, pois é, eu tenho isso aqui, eu poderia dividir, ele é arquiteto também. Eu falei, eu poderia dividir isso e poderiam morar 3 famílias folgado aqui em casa. Mas eu não posso. Ninguém quer comprar a casa. A lei não permite. Ninguém quer comprar uma casa desse tamanho, que é um abacaxi de manutenção. Eu fico sem poder vender, eu fico sem poder fazer nada. Então eu fico morando na casa enorme, sozinho, casa imensa, mas não tenho o que fazer com a casa. Assim, muitas casas, a gente mora perto do Sumaré, a gente vê no Sumaré também um monte de casa para vender, para alugar, para fazer qualquer coisa, porque morreram os pais, aqueles que tinham empregadas e 6 filhos. 6 filhos. Agora você tem 1 filho, 2 filhos no máximo, e você não quer uma casa imensa, que tem aquela manutenção, são 50 metros de calha para trocar, 150 metros de telhado para restaurar, sabe? São coisas impagáveis hoje em dia. Então você criaria essa transição entre o espigão e a casinha. Que é o meio. O meio. É sempre o que falta no Brasil, é o meio. E tem uma coisa também, né? O prédio muito grande, ele é um prédio que exige uma manutenção de infraestrutura muito grande. Um dos grandes problemas do centro da cidade, da reocupação do centro da cidade, é que os prédios foram feitos para serem mantidos por grandes corporações, por bancos, e não vai ser, não é população de baixa renda que vai conseguir pagar o condomínio daquele elevador, daquele sistema de luz e de água que foi colocado naquele prédio. Então, quando você constrói uma cidade com prédios muito altos, você cria um problema muito sério para daqui 200 anos. Que foi o problema do São Vito, por exemplo. O São Vito era um prédio para baixa renda, só que era enorme, todos os problemas eram enormes. 600 apartamentos. Ninguém conseguia pagar, era baixíssima a renda, foi cada vez podendo menos pagar as melhorias e o prédio ficou super deteriorado. Agora, o meu sonho, o meu sonho para a cidade, na verdade, eu acabei fazendo um projeto sobre ele, porque como eu entrei agora na FAO novamente, né? Então eu estou fazendo projetos. Então eu montei um grupinho, né? Que eu espero que até cresça, que é pensar pensando no futuro da cidade, mas num prazo de 50, 70, 100 anos. Porque se você é um arquiteto, você constrói coisas que vão durar esse tempo. Então você precisa entender o que vai estar acontecendo. Pelo menos ter uma visão, ou pelo menos pensar sobre isso, né? Que isso é uma coisa engraçada. Quando eu nasci nos anos 50 ainda, e nos anos 60 se falava muito, né? No ano 2000, 2001, 2025. Era aquele negócio distante, era aquele futuro. E faziam-se filmes de ficção científica, imaginando como seria os Jetsons. 2001, 2014, não chegaram até 2019. O Blade Runner passou ano passado. Aconteceu ano passado, com todos os replicantes.
E agora, ninguém está pensando. Você ouviu alguém falar no ano 2100, no ano 2070, ninguém fala. Ninguém fala do futuro, tá todo mundo bem quietinho, assim, né? Eu não quero saber o que vai acontecer. A gente sabe algumas coisas. Por exemplo, 2070 vai ser um ano muito simbólico em questão do aquecimento global, porque a gente provavelmente terá chegado a um aquecimento de 3 graus, que significa começar a assumir muitas cidades no mundo, né? Então tem um pensamento trágico que é lógico e que tem talvez afastado as pessoas desse pensamento, né? Porque nos anos 60 pensar sobre os anos 2000 era um pensamento otimista. Era todo mundo cada vez mais rico, mais importante, mais bacana. Aquele pós-guerra vencedor, né? Do Ocidente. E agora é trágico. Que tem aquela cadeira bola, por exemplo, que é uma cadeira que não cabe em lugar nenhum. Ela é bárbara, mas ela não tem que ser um palácio. A cadeira andava, né? Detalhe, a cadeira andava. Mas agora a gente, na verdade, está vivendo uma revolução energética, né? Porque o que acontece? A gente gastou muito energia e a gente esqueceu que a energia ela não pode ser produzida de um jeito muito separado do consumo. É importante que o consumo esteja perto da produção de energia para que haja um tipo de controle mais consciente. É muito difícil você ser consciente sobre o que está acontecendo lá na Amazônia se você não vive na Amazônia, né? Acaba tendo uma facilidade Enfim, existe um desperdício muito grande de energia por conta dela estar sendo produzida num lugar distante de onde ela está sendo consumida, né? Eu acho que isso é um problema que, de alguma maneira, está procurando ser resolvido nos carros elétricos, nos carros que vão ser movidos à energia solar. A própria energia solar, ela é muito... enfim, o que a gente vai ganhar em desperdício se a gente não precisar transmitir essa energia de um lugar muito distante para outro, melhor. E as novas tecnologias estão procurando trazer a produção de energia mais para perto daquilo que está sendo consumido. A tendência dos carros, né, para 2050 já é que seja praticamente todos elétricos, né? No mínimo, né? Lógico que podem surgir algumas outras coisas. Elétricos e autônomos, né? E autônomos. Então, se a gente não vai ter mais motorista dirigindo, é bem provável que o design dos carros se encaminhe mais para estações de trabalho, estações de reunião, estações de lazer, do que para essa visão antiga que a gente tem de um piloto, né? Que vai correr muito com aquilo. E provavelmente também os carros, sendo assim, eles não precisam mais andar em avenidas, em ruas, eles vão andar em túneis, né? Que é muito mais prático de ser mantido. Você junta 10, 20 carros, enfim, 100 carros um atrás do outro, cria um trem, né? E aí você, pelo menos nas grandes avenidas, você não precisa mais ter nem um motorista dirigindo e nem o carro isoladamente andando, né? Você pode criar, né, novas situações assim. Então imagina o seguinte, imagina que a cidade de São Paulo, o urbanismo, o modelo urbanístico dela foi criado ali pelo Prestes Maia, que é do quê? Cobrir os rios, né? Quer dizer, primeiro cagar nos rios, depois deixar cobrir os rios, porque eles vão feder muito, e aí você põe avenidas em cima, que você não precisa desapropriar, e que você pode ainda, no caso de São Paulo, que é uma várzea, você pode ainda aterrar os terrenos do lado, né? Retificar o rio, canalizar, aterrar os terrenos do lado e vender, né? A própria Vila Madalena, o Beco é isso, né? O Beco é um rio que foi tampado, aparece só nas grandes chuvas, né? Mas ele foi tampado e ali foi ocupado e vendido o terreno. A marginal é assim, né? A retificação do rio Tietê permitiu a venda desses terrenos todos, inclusive nesse lugar onde a gente está agora, né? Aqui seria uma várzea. Claro. Segundo o urbanismo o antagônico do Prestes Maia, o Saturnino de Brito, isso aqui deveria ser um grande parque, né? A gente devia aproveitar 1 quilômetro para lá e para cá da várzea do Rio Pinheiros
retificar, mas a manter a várzea, né, para a época de cheias, virar parques aquáticos, linear, como era o Tietê mesmo, com regatas e com usos aquáticos, e durante o inverno, durante a seca, o parque para manter uma ecologia da cidade, né? Então, o meu sonho seria esse: a gente enterra todas as avenidas, enterra 9 de julho, enterra 23 de maio, enterra a própria Marginal, e a gente usa a superfície para fazer comida, para plantar, para fazer agrofloresta. Porque a gente já cria dentro da cidade uma rede, né, que a gente colhe a nossa comida, deixa a produção do alimento mais perto do consumo, e recria toda uma ecologia, né, de espaço de circulação dos animais, né, que hoje estão presos na Cantareira, né, estão presos na Zona Sul, né, eles não têm mais ligação entre si, né, a gente na verdade isolou a nossa fauna. Então os tucanos, os pica-paus, as onças, né, as jararacas, elas estão presas, né, elas não estão mais circulando, né? Então eu acho que isso melhoraria, obviamente, a vida de todo mundo e daria mais consciência também do como é plantar, colher. Isso é uma relação que a gente perdeu, né? E eu acho que isso seria muito importante para o futuro, né? Acho que o futuro ele depende dessa nossa noção de que a gente é um consumidor e a gente tem que produzir também para consumir, não só chegar num mercado e comprar aquilo que a gente vai consumir. Parecendo prato. Então, agrofloresta no lugar das avenidas. A gente termina o podcast dessa semana com várias ideias que excedem aí arte na rua, arte espaço público, e a gente está já pensando em uma floresta horizontal circulando a cidade. Sonhar menos que isso, nem pensar. Nem pensar. Muitíssimo obrigado, Mariana Pabst Martins, Baixo Ribeiro. Até terça que vem.